Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é Marcelo Fernandes e vamos dar continuidade aí às nossas resoluções de questões. O assunto de hoje vai ser sobre história, mas como eu venho falando nos outros vídeos, a gente vai seguir uma sequência do edital. Na minha opinião, resolução de questões é a melhor forma de se estudar para concurso público, seja ele qual for, seja nível fundamental, nível médio, esses concursos de nível superior, de alto rendimento. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, eu vou fazer sobre algumas considerações sobre a metodologia, né, de estudo por questões e por que na minha opinião, na minha opinião, estudar por questões é a melhor opção. A gente encontra com essa metodologia uma forma de você, vamos botar aqui, uma forma de você, como candidato, conhecer melhor a banca. É de primordial importância que o candidato conheça a banca que ele vai participar, que ele vai ser submetido. Muitas das vezes, por exemplo, no concurso da Polícia Militar, o último que aconteceu foi em 2014. Então já tem bastante tempo e a banca foi exatos. Pode ser que não seja a mesma banca. E se não for a mesma banca, como é que o candidato vai ter noção? Então hoje, a forma que você tem que fazer para poder solucionar esse problema é procurar fazer questões com bancas que costumam fazer concurso para a área de Polícia Militar. Né? No caso aí, a gente relacionou aqui o Instituto AOCP, que é a banca da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, né, do próximo concurso, a própria Exatos, que ela tem lá um rol de questões, o núcleo de concurso público da Universidade Federal do Paraná, e tantas outras aí que a gente faz um compilado para poder fazer essas resoluções de questões aqui. Um outro objetivo com o estudo de resolução de questões é você nivelar. O assunto, nas resoluções de questões a gente vai tratar sobre isso. Nivelar o seu conhecimento. O seu conhecimento. O que é nivelar o seu conhecimento? É justamente você saber exatamente qual é a dificuldade que você tem. Por exemplo, se você pega ali 10 questões, e seja elas qual for, e você resolve elas de uma vez só, sobre determinado assunto, sem dificuldade nenhuma, em princípio, você já tem um certo domínio sobre aquele conteúdo, então você não precisa perder tempo, pelo menos naquele primeiro momento. Isso vai para quem está começando a estudar e para aquela pessoa também que já está estudando. Principalmente quando se fala em concurso de ensino médio, porque as disciplinas normalmente a gente já teve contato no passado. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um concurso agora, eu nunca estudei para concurso nenhum. Então eu vou fazer um nivelamento para saber exatamente qual é a minha dificuldade, se eu vou me aprofundar sobre um assunto ou não. Além disso, você também vai poder revisar. Então, com resoluções de questões é uma forma de revisão, e para quem me acompanha sabe que revisão é a alma do negócio quando se trata de concurso público, porque se você estuda uma disciplina há 2 meses atrás, hoje, em regra geral, se você não faz revisão, você não vai lembrar do assunto específico que caiu naquele assunto que você estudou. Né? Então você precisa sempre estar revisando. E para quem já acompanha o nosso conteúdo aí, sabe qual é a forma de fazer essas revisões. Um outro objetivo com as resoluções de questões é você, junto com o nivelamento, né, avaliar seu desempenho. Desempenho, né, dos estudos. Porque, olha só, se você sabe que o concurso tem um certo nível de dificuldade, por exemplo, no passado eu já fiz concursos que a nota de corte era 8. Não adianta, como é que você sabe se você está indo bem ou não? Se as questões que você está fazendo, você está atingindo 8, pelo menos. Se você está atingindo ali, nos simulados que você faz, você está atingindo 6, a nota 6, sinal que você precisa intensificar mais o estudo. Se você, no seu simulado, você está conseguindo atingir ali 90% dos acertos, a nota 9, você está indo bem. Né? Não precisa você intensificar tanto, basta manter. Né? Então, a avaliação do desempenho, junto com o nivelamento, é muito importante
para você dosar aí o seu trabalho, o seu estudo, para saber exatamente se você vai dedicar mais tempo para uma disciplina ou outra, tá? Então, eu quis fazer essas considerações aqui, tá? E o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhadinha, deixa eu finalizar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui vamos dar uma olhadinha no edital do concurso, né? O último edital do concurso da Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro, e a gente vai se basear nele. Eu sempre oriento os candidatos, quando for fazer concurso, se basear no último edital. Mas, Marcelo, vai mudar, eu preciso... o último edital não fala que vai ter direito penal, eu vou estudar direito penal. Não, estuda aquilo que caiu no último concurso. Se no próximo concurso for acrescentado alguma outra disciplina, essa disciplina vai ser acrescentada para todo mundo. Então, todo mundo vai ter aquele mesmo nível de dificuldade. Vai ter o mesmo tempo para poder se dedicar. A não ser que você já domine toda a disciplina, aí tudo bem, você se dedica. Agora, se você está estudando e ainda tem dificuldade, você não encontrou seu ponto cego ainda, está com dificuldade na resolução de questões, se dedique àquilo que costuma cair nas provas. Tá? Então, vamos aqui pegar aqui a bibliografia. Tá. Hoje, a gente já tem vídeos aí de outros assuntos. Hoje a gente vai falar sobre história. Tá? E como é, aqui nessa metodologia que a gente passa, como é que você, candidato, vai fazer para estudar por questões. Então, vou aumentar aqui para ficar melhor. Isso. Então, edital do último concurso, história, conteúdo programático. Então, o que a gente vai fazer aqui? Item 1, expansão ultramarina portuguesa dos séculos XVI, dos séculos XV ao século XVI. Então, você vai procurar questões relacionadas a este assunto. Então, o que a gente fez hoje é justamente isso. Eu fiz uma pesquisa, peguei algumas questões de bancas que costumam fazer as provas de polícia militar e separei algumas questões de nível... porque assim, tem nível fácil, médio e nível alto. Eu peguei questões de nível fácil e médio, tá? Não são muitas questões porque o assunto não é tão vasto, tá? Beleza, então aí vocês vão ver a dificuldade. É um assunto que eu não estudo. Então eu vou ter uma dificuldade e vou mostrar para vocês como é, seguindo aquele padrão, né? O que eu vou fazer para poder responder essas questões, tá bom? Então vamos lá então. Então o que a gente vai fazer hoje o estudo de hoje é expansão ultramarina portuguesa dos séculos XV e séculos XVI. Vou fechar aqui o edital, vamos voltar aqui para as nossas questões. Tá? Então, como falei, revisando, conhecer melhor a banca, né? Saber o tipo de questões que vão ser pedidas, nivelar o seu conhecimento, revisar, é uma forma de revisar, e avaliar o seu desempenho. Tá? Então vamos lá. Primeira questão. Exército, prova da ESA, de 2013. Pergunta é: entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno histórico conhecido como expansão ultramarina, é correto afirmar que foram decisivas? Aí a gente vai ver quais são as alternativas aqui. O comércio de ouro e escravo na costa da África, a precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras, a luta contra os mouros no Marrocos, a aliança política com o Reino da Espanha, as reformas pombalinas. Eu confesso para vocês que eu não tenho a mínima ideia. Tá? Portugal estava com conflitos nos comércios, ele usava lá as navegações, e aí saiu em busca de... acidentalmente ele veio para o Brasil, mas porque ele estava em busca de outro caminho, de outras rotas, é o que eu lembro. Né? Então, o que fez com que houvesse essa expansão ultramarina? Então, vou ler de novo para eu lembrar aqui. Comércio de ouro nos escravos, eu descartaria, tá? Estou fazendo uma análise inicial. Precoce centralização política de Portugal e ausência de guerras. A luta contra os mouros, aliança política no reino com a Espanha e as reformas pombalinas. Veja só, para vocês entenderem como é interessante. Eu não tenho a mínima ideia. Falei algumas coisas aqui e tal, mas não sei se é. Marcelo, como é que eu vou estudar? Veja só, nós pegamos o edital
pegamos o primeiro assunto do edital. Não vai cair outro assunto diferente desse. Então eu vou fazer o meu estudo com base nisso aí. E aonde eu vou consultar? Então a gente tem YouTube, nós temos os livros que a banca indica, nós temos apostilas. O que não falta são fontes de conteúdo sobre esse assunto. Então você vai procurar esses assuntos, tá bom? Então para você não se perder em apostilas, tal, você vai procurar esse assunto específico aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu fechei o edital. Fechei o edital. Eu ia procurar o edital, mas eu peguei um edital, peguei com base no edital, né, na bibliografia do edital. Eu peguei esse livro, vou fazer uma leitura aqui breve com vocês. E diz assim: a expansão ultramarina portuguesa e espanhola. O pioneirismo português. Ponto. Alguns estudiosos do passado atribuíram ao pioneirismo português, na expansão marítima, a sua posição geográfica privilegiada. Então diz, alguns estudiosos do passado atribuíam ao pioneirismo português, na expansão marítima, a sua posição geográfica privilegiada. Tá? Então, vamos dar continuidade. Outros consideram o fechamento do comércio no Mediterrâneo pelos turcos como fator determinante para a saída portuguesa. São teses inacitáveis. Para historiadores de hoje, o pioneirismo de Portugal está ligado à precoce centralização política. Beleza, vê que nós temos aqui três teses. Duas teses do passado, que pelo que eu estou vendo aqui, são inaceitáveis, e hoje diz que o pioneirismo português está ligado à precoce centralização. Ok, você vê, no primeiro parágrafo, pelo que eu estou vendo aqui, já responde a nossa pergunta. Letra B. O gabarito aqui é a letra B. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. O gabarito aqui é a letra B. E olha que é interessante. Letra B. E aí que é interessante. Como é que você vai fazer agora? Como você teve dificuldade e não sabe esse assunto, então você fez um estudo base para responder a questão. Né? Por coincidência, por sorte, no primeiro parágrafo já respondeu a pergunta. O que você vai fazer? Você vai fazer agora um resumo desse assunto e seguindo a nossa metodologia, não vai ser você vai fazer um resumo, né? Todo esse estudo, você vai usar todas essas questões que a gente está apresentando aqui, né? Ou outras, de acordo com essa metodologia que eu estou explicando, e vai fazer um resumo. Então, como é que eu resumiria isso aqui? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vou tirar isso aqui. Um minutinho. Então, vamos lá. Como é que eu resumiria? Cadê? Pioneirismo português. A expansão marítima portuguesa e espanhola. Então, vou botar aqui. Eixo. Vou tirar esse negócio daqui. Expansão marítima portuguesa e espanhola. Duas teses inaceitáveis. Você pode colocar isso aqui, né? Ou não, se não é necessário, mas na prova pode ser que caia. Qual dessas teses é a tese inaceitável? Então ele vai dar várias informações e botar uma tese que é inaceitável. Então é importante você saber também. Teses inaceitáveis, qual é ela? Quais são? Posição geográfica privilegiada. Posição geográfica privilegiada. E a outra tese é fechamento do comércio no Mediterrâneo pelos turcos. Fechamento do comércio no Mediterrâneo pelos turcos.
duas teses, inaceitável. Agora, tese aceitável, que é a tese utilizada hoje. Pioneirismo está ligado à precoce centralização da política. Não vou entender agora porque já respondi a pergunta. Precoce centralização política. Ok? Então, aqui eu fiz meu resumo. Vou estudando e vou fazendo um resumo. Esse resumo vai ser feito de mão mesmo, no caderno. Você vai estudando, vai fazendo suas anotações para você lembrar. Depois que você fizer todo esse estudo com base nas questões, o que você vai fazer? Você vai passar isso para os cartões de memória, como eu expliquei no outro vídeo. Como são os cartões de memória? Você vai fazer uma pergunta, você pode usar a própria pergunta de uma forma mais resumida, evidentemente. Cadê você aqui? Você pode usar a própria pergunta de uma forma bem mais resumida, na face da folha, né? Então vou botar aqui. Motivo que contribuiu para o pioneirismo português na expansão ultramarina. Aí você vai botar aqui no verso do seu cartão de memória, precoce centralização política de Portugal e a ausência das guerras. Tudo bem aqui? Ok? Então você já fez um cartão de memória. Então vamos pegar uma outra questão aqui, que é do Exército também, da ESA, né, Sargento do Exército, 2013. No final do século XIV, o único Estado centralizado e livre de guerras que permitiu ser um pioneiro na expansão ultramarina era o espanhol, inglês, francês, holandês e português. Observe que a pergunta de cima, que caiu na mesma prova, responde à pergunta de baixo. Então nós temos aqui, simples, a própria. Né? Então o que você vai fazer também? Vai fazer um resuminho. Se for necessário você fazer um estudo mais dedicado sobre esse assunto aqui, vai estudar no livro ou vai fazer uma consulta na internet, por exemplo. Vamos fazer uma consulta na internet para vocês entenderem aqui. Deixa eu abrir aqui. Então eu vou botar aqui, pioneirismo, por exemplo, pioneirismo português. Expansão marítima. A gente vai encontrar, o que não vai faltar são fontes. O que vai faltar são fontes. Nós temos vídeos, temos artigos. É claro que não adianta eu recomendo sempre procurar assuntos relacionados que são indicados lá na bibliografia do edital. Tá? Mas hoje nós temos muitas informações, então isso faz com que não é necessário que você gaste rios de dinheiro com cursinhos. É claro que eu sempre vou recomendar os cursinhos, tem muitos cursinhos bons, cursinhos preparatórios online, preferencialmente, né? Muitos cursinhos bons, então que você utilize esses cursinhos. Agora, Marcelo, estou sem grana, não tem jeito, não tem grana mesmo, faz isso que eu estou falando aqui. Vou consultar aqui a internet. Por exemplo, vamos ver se eu consigo visualizar. Você vai fazer o estudo por aqui. Né? Temos aqui um áudio. Aqui ele vai explicar. No período das grandes navegações, as conciliações da economia mercantil dentro da europeia estabeleceu um novo tipo de relação entre as nações europeias. O interesse na conquista de novas rotas, foi o que eu falei já lá atrás, e as descobertas de áreas de colonização permitiam uma relação competitiva das nações. O problema é que, às vezes, o assunto é muito extenso. Né? Você vê que naquele livro indicado pela bibliografia, o primeiro parágrafo do livro, né, do assunto expansão marítima portuguesa e espanhola, ele já responde duas questões ali. Tá? Então, você vai fazer a consulta aqui, vai fazer o estudo,
e vai responder a pergunta. Você não vai ficar perdendo tempo com muita coisa, não. Você vai fazer o estudo, vai responder a pergunta, vai fazer os seus resumos. Depois que você estudou aquele assunto todo, com as questões, você vai fazer o número de questões, sempre em números fechados, né? 10, 20, 30, para você estabelecer um limite, né? Você fazer o seu nivelamento, para você fazer a sua avaliação do seu desempenho, tá bom? Então, sempre faça uma quantidade suficiente para que você tenha essa condição de fazer essa avaliação, tá? Ou esse nivelamento. Então, vamos voltar aqui. Peraí, vou fechar. Então, você vai lá, estuda, faz o resumo de tudo aquilo ali, e depois dos resumos, você vai fazer os cartões de memória. Como eu já expliquei, o que é o cartão de memória? É uma folha. Eu cheguei até a comprar aqui, que eu vou fazer alguns cartões de memória. Olha só, deixa eu ver se dá para visualizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. O que eu... Não sei se dá, né? Ó, tá vendo aqui? Eu comprei. Na verdade, como a gente está num período ruim, eu não consegui muita coisa, não. O ideal... Ó, tá vendo? Ó? Já existe, né? Aqui são várias, ó. Já existe no mercado fichamentos já prontos, eles são de folhas rígidas. Então, o que você vai fazer? Nesse caso aqui, eu vou recortar, fazer aqui com a folha A4, dá para eu fazer pelo menos uns 3 fichamentos aqui. Então, vou cortar a folha em 3. Na primeira folha, eu vou fazer, em um fichamento, vou colocar a pergunta, e no outro fichamento, no verso dele, eu vou colocar a resposta. Então, nesse exemplo aqui, no final do século XVI, o único Estado centralizado e livre de guerras, que teve o pioneirismo na expansão ultramarina. Aí você vai fazer essa pergunta, não precisa necessariamente fazer igual está aqui. Você pode, deixa eu dar um exemplo. No século XIV, o único Estado centralizado que foi pioneiro na expansão ultramarina. Então você coloca com suas palavras. Você vai botar lá no verso, né? No verso do fichamento, você vai botar a pergunta. E aí você vai guardar para você fazer as revisões. Lembra que eu falei? Aqui, veja só, um assunto que eu não tinha a mínima ideia, que eu não lembro, já devo ter estudado isso, evidentemente, porque eu já fiz a ESA, então eu devo ter estudado esse assunto. Não me recordo realmente. Analisei a primeira questão, fui estudar o assunto. De cara, eu já matei a pergunta. Achei a resposta, porque não é uma questão muito difícil. Tá? Eu vou estudando, vou fazendo os meus resumos no caderno, em um caderno. Separe um caderno para isso. Depois que você fizer esses resumos, no final de tudo, você vai fazer os fichamentos. Então, você está fazendo um nivelamento para saber... Porque se você já responde essa questão, você não precisa perder tempo com isso. Né? Então, é porque você já sabe a matéria. Então, você não vai ver essa matéria tão cedo, porque você já sabe essa matéria. Né? Se você não sabe essa matéria, é sinal que você precisa estudar. Então, você vai fazer um estudo para entender, um estudo dedicado mesmo, para entender, e vai fazer os resumos. No final do estudo, daquele dia, você vai fazer o quê? Vai fazer o fichamento, que os cartões de memória, para poder fazer a pergunta e a resposta. E aí você, primeira coisa que você está estudando hoje, daqui a uma semana, você não vai lembrar o que estudou hoje, vai esquecer, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o fichamento para poder fazer as revisões. Lá na frente, você vai aumentar o nível de dificuldade dessas questões. E com esse nível de dificuldade, se você conseguir responder, é sinal que você já superou, já sabe dessa matéria, vai continuar o processo de revisão, né, fazendo as questões. Se você tiver dificuldade, é sinal que você tem que voltar para fazer o estudo novamente. Tá? Então, vamos partir aqui para uma outra pergunta. Essa pergunta já é mais pesada. Vamos lá.
Consulplan de 2018, SEDUC do Paraná, professor classe 1 de História. O termo donatário era utilizado para designar os particulares que recebiam uma doação régia da coroa. O sistema das donatarias foi utilizado a partir do século XV com a expansão ultramarina portuguesa, como forma de evitar despesas na administração das conquistas para o Tesouro Régio. Eu estou lembrando de alguma coisa sobre esse assunto, né? As conquistas ultramarinas, notadamente os arquipélagos atlânticos, Angola, arquipélagos atlânticos, né? Ilhas dos Açores, né? Eu acho que é isso. Angola e Brasil foram concedidos a particulares portugueses em forma de donatarias durante os séculos XV e XVI, com o intuito de assegurar as regiões conquistadas e promover o desenvolvimento das capitanias e a expansão da fé católica. Tá, vamos lá. Dentre os direitos dos donatários, podemos destacar garantir, através de impostos e fiscalização, o cartel pessoal no comércio e na exploração de pau-brasil. Lembre que a própria pergunta já responde, eu acho que ela já dá a resposta. Vamos lá, garantir através de impostos e fiscalização o cartel pessoal no comércio e exploração de pau-brasil. Monopolizar a negociação do açúcar, principalmente na faixa litorânea, com os flamengos. Exercer o poder político-administrativo em sua capitania e escravizar índios para serem usados. É uma boa isso aqui. Administrar os aldeamentos, tribos indígenas que apoiavam a colonização sobre o controle dos jesuítas, impedindo a escravização indígena. Você vê que é antagônico. Em um determinado período, os índios eram escravizados, depois eles deixaram de ser escravizados. No início do século, né, assim que o Brasil foi descoberto, vamos voltar aqui na pergunta. O sistema de donatarias foi utilizado a partir do século XV com a expansão ultramarina, como forma de evitar a despesa da administração na administração das conquistas com o Tesouro Régio. Então, essa aqui foi uma forma. As conquistas ultramarinas, notadamente os arquipélagos atlânticos, a Angola e o Brasil, foram concedidas a particulares. Então, os donatários eram os particulares. Eles eram dados terras para eles, lá, né, em Portugal, eles vinham para o Brasil. A finalidade era justamente fazer com que Portugal colonizasse. Né? Então, olha, vou te dar um terreno lá no Brasil, o Brasil é meu, e você vai administrar, você vai fazer todo um trabalho lá, e para mim, você vai explorar, vai trazer aqui para Portugal, né? Então isso foi feito uma concessão, foi feita uma doação aos particulares, e esses particulares eram os donatários, tá? Que aí o nome era as donatarias, durante o século XV e XVI, com o intuito de assegurar as regiões conquistadas, promover o desenvolvimento das capitanias e expansão da fé católica. Tá? Então a opção é essa. Por quê? Os donatários, eles tinham alguns direitos, né? Que era o quê? Explorar os recursos naturais e minerais da terra. Esses recursos eles exploravam, né, usufruíam para eles e mandavam lá para a coroa portuguesa. Eles exerciam o poder político, escravizavam índios. Depois eles viam que a escravização não estava dando muito certo e passaram aí a fazer um trabalho diferenciado com os índios, né, sem ser a mão de obra escrava. Né? Então, eu utilizo essa opção C como resposta. É o gabarito aí como resposta. Tá, vê que eu tive um pouco de dificuldade. Eu lembrei, então eu colocaria essa questão aí como correta. E de fato é a correta. Agora, vamos dar uma lida. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos dar uma lida. Aqui no livro, para ver se o livro fala sobre esse assunto. Aqui, expansão ultramarina.
esse livro aqui, essa parte aqui só está falando sobre esse assunto. É a expansão ultramarina propriamente dita. Isso eu acho. Eu quero achar para poder a gente responder aquela pergunta ali. Aqui, ó. Colonização. Razão das colonizações. A centralização do poder foi condição para os países saírem em busca de novos mercados, organizando-se assim em base de absolutismo e do capitalismo comercial. Com isso surgiram rivalidades entre os países. Portugal e Espanha ficaram ameaçados pelo crescimento de outras potências. Tá. A descoberta do ouro e da prata no México e no Peru funcionou como estímulo ao início da colonização portuguesa. Outro fator que obrigou Portugal a investir na América foi a crise do comércio indiano. Tá, não é isso que eu quero não, eu quero falar sobre as capitanias aqui. As capitanias hereditárias, em 1532, quando se encontravam em São Vicente, Martim, Afonso recebeu uma carta do rei anunciando o povoamento do Brasil através da criação das capitanias hereditárias. Esse sistema já havia sido utilizado como êxito nas possessões portuguesas nas ilhas do Atlântico. É justamente aquilo que está lá na questão. O Brasil foi dividido em 14 capitanias hereditárias, 15 lotes. São Vicente estava dividido em 2 lotes e 2 donatários. Entre os donatários não figurava nenhum nome da... Tá, vamos ver o que interessa aqui. Entre os donatários não figurava nenhum nome da alta nobreza ou de grande comércio de Portugal, o que mostrava que a empresa não tinha suficiente atrativo econômico. Somente a pequena nobreza, cuja fortuna se devia ao Oriente, aqui aportou arriscando seus recursos. Traziam nas mãos 2 documentos reais, a carta de doação e os forais. No primeiro, o rei declarava a doação e tudo o que implicava. O segundo era uma espécie de código tributário. Nesses 2 documentos, vamos lá, tinha aqui, ó. Cadê? Aos donatários cabia a responsabilidade de povoar e desenvolver a terra à própria custa. O regime de capitanias hereditárias, desse modo, transferia para a iniciativa particular a tarefa de colonizar o Brasil. Entretanto, devido ao tamanho das obrigações e à falta de recursos, a maioria fracassou, sem contar aqueles que preferiam não arriscar a sua fortuna e jamais chegaram a tomar posse na sua capitania. Bom, vamos voltar aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Vamos para a pergunta. Você vê, tem muito assunto, ele conta uma história enorme que vai responder, né? Vamos lá, pergunta de novo. Dentre os direitos dos donatários, podemos destacar. Você vê que naquele livro ali, que é uma indicação do edital, responde. Essas 3 perguntas que eu fiz para você aqui, ela responde. Garantia através de impostos e fiscalização ou cartel pessoal no comércio na exploração do Brasil? Não. Monopolizar a negociação do açúcar, principalmente na faixa litorânea? Não. Exercer o poder político administrativo em sua capitania, escravizar o índio para serem usados como mão de obra. Esse era um dos direitos dos donatários. Administrar os aldeamentos, impedindo a escravização. Até administrar os aldeamentos, tudo bem, mas aqui não impedia a escravização indígena, porque logo no início, depois do período do descobrimento, do período pré-colonial, havia muita escravização de índios, né? Aí eles tiveram os problemas, as capitanias foram, aí eu vou lembrando, né? As capitanias foram um fracasso e aí passou o governo português resolveu fazer o governo um governo só, né? O governo geral, se não me engano, para centralizar tudo em uma coisa só. Bom, então responde a pergunta. Agora olha só, vocês observam que o assunto é grande, tem muita coisa ali. Então o que você vai fazer?
Eu estou confuso, acertei a questão, mas estou confuso. Eu iria fazer um resumo, estudar aquilo ali tudinho, fazer um resumo. Beleza, depois do resumo eu iria fazer os fichamentos daquilo que eu acho que é interessante. De preferência, seguindo as questões. Porque quando você segue as questões, se você fizer o fichamento, né, os cartões de memória, da sua cabeça mesmo, pode ser que você faça muito cartão de memória. Agora, se você fizer questões, você vai estar entendendo como é que a banca faz a pergunta e vai entender exatamente o que vai ser pedido, tá? Então, o que ela dá importância e aquilo que ela não dá importância. Então, nesse fichamento aqui, eu colocaria... Qual a pergunta que eu colocaria no fichamento? Dentre os direitos dos donatários, podemos destacar. Aí eu colocaria lá na primeira folha, direitos dos donatários. Aí pegaria aqui e iria estudar e dos resumos eu ia tirar quais são os direitos dos donatários. Iria relacionar todos os direitos dos donatários em um fichamento só. Então eu tive que colocar mais informações aí. Então a gente já teria aqui 3 fichamentos, né? Então, eu não vou me estender muito, porque senão o vídeo fica muito grande, mas tem outras perguntas que eu disponibilizei aqui, ó, 4, 5, eu não vou trabalhar elas não, porque senão a gente vai ficar um vídeo muito grande. Eu fiz uma cópia aqui. Então, olha só. Essa é uma forma de estudar. Essa é uma forma de estudar, onde você, quando você faz estudo por questões, né, você entende como a banca se comporta. Você faz o nivelamento do seu conhecimento. Vê que uma questão eu consegui responder com dificuldade, mas respondi. Então seria meio que um chute. As 2 primeiras questões eu não sabia, mas aí me forçou a ter que estudar. Então eu estudei com base no edital. Aquilo que eu tenho dificuldade, eu vou fazendo. Faço resumos, depois dos resumos eu faço os cartões de memória. Depois eu vou explicar novamente como é que faz a utilização do cartão de memória. Aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho de um vídeo onde eu explico como é que faz para trabalhar, para estudar com o cartão de memória, tá? Então depois você dá uma estudada nele lá. Então, nivela o seu conhecimento. É uma forma de você revisar, que aí com o cartão de memória você vai revisar, e aí você vai estabelecer uma meta de desempenho. Então você começa... Eu sempre sugiro, nesse vídeo eu explico isso, né, no vídeo que está aqui na descrição. Eu sempre sugiro que você comece com 6, uma meta fácil, uma meta média, uma meta difícil. Então, tenta sempre atingir a difícil, tá bom? E aí você vai ter um desempenho muito bom aí na sua prova, tá? Então, é isso. Por hoje é só. A gente vai vir com outros vídeos sobre história, mas seguindo sempre uma sequência do edital. Então, o assunto hoje foi expansão ultramarina e não só a resolução de questões que eu quero passar para vocês, mas a forma como você estuda e para fixar aí o teu conhecimento e ter êxito aí no concurso. Você pode usar isso para o concurso da Polícia Militar ou qualquer outro concurso, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.